Olá, muito boa noite a todos que nos assistem. Aqui começa mais um programa da TV Câmara de Nova Friburgo. E hoje viemos trazer aqui uma determinação do presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, que suspende todas as atividades do Poder Legislativo pelos próximos 15 dias, como uma medida preventiva ao contágio e também de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus, o Covid-19. Essa ação poderá ter seu prazo prorrogado ou cessado antecipadamente, de acordo com a necessidade de adoção de novas ações. Durante o período de suspensão das atividades, todos os servidores do âmbito administrativo estarão à disposição para demandas necessárias por meio de home office. Caso a população queira entrar em contato, envie um e-mail para ouvidoria@novafriburgo.rj.leg.br. E agora vamos acompanhar uma matéria gravada com o vereador Dr. Luiz Fernando, que faz parte da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Nós temos que todos nós friburguenses, todos nós brasileiros, nos unirmos, fazermos um sacrifício dessa quarentena para evitar a disseminação do vírus, porque é de um contágio muito rápido e muito fácil. Mas as pessoas de casa não precisam entrar em pânico. As pessoas elas têm que entender o seguinte, que a higiene pessoal é fundamental, lavar bem as mãos de forma adequada, evitar contato com pessoas e aglomerações, ou seja, ficar em casa realmente nessa quarentena. É muito importante vocês entenderem que não pode empurrar o sertão só por um espirro ou uma tosse, porque lá vai ter muita gente que possa estar contaminada ou não, e pode assim contaminar várias pessoas, pode ser um foco de contaminação que vai fazer uma aglomeração no hospital. Então só deve empurrar o sertão pessoas com dificuldade respiratória e com febre muito alta ou com sintomas mais fortes da doença. O governo municipal tem que fazer medidas epidemiológicas, medidas com vigilância sanitária para rastrear esses doentes em casa, cuidar deles em casa. A maior gravidade dessa doença são com os idosos. Então nós temos que ter carinho do nosso vovô, nossa vovó, nosso pai, nossa mãe e protegê-los eles. O jovem tem que entender que ele é de uma classe que a doença não tem muita mortalidade, mas porém ele transmite a doença. Isso pode atingir a família dele em cheio. Então peço a vocês, com sacrifício, a gente vai superar essa luta. Mas para isso depende de todos nós. E agora vamos acompanhar o quadro Fique por Dentro, onde você vai saber mais um pouco sobre a obrigação de cada vereador. É importante você saber como o seu vereador trabalha, quais suas responsabilidades e o que faz para ajudar no desenvolvimento da cidade. O projeto de lei é um instrumento fundamental nessa atuação. A iniciativa do projeto de lei, decreto legislativo, resolução e indicação pode ser de qualquer vereador, da mesa diretora, comissão ou do executivo. As proposições não são originadas exclusivamente na Casa Legislativa, mas em regime de coparticipação entre os poderes legislativo e executivo. Após ser lida no expediente e publicada no Diário Oficial do Legislativo, passando a ser um processo formalizado e protocolado, a proposição é encaminhada à coordenação das comissões. Inicialmente, passa pelo setor de análise e pesquisa, onde é examinada para a verificação da existência ou não de matéria da mesma espécie que trate sobre tema análogo ou correlato. Ainda na análise e documentação, quando couber, à proposição são anexados documentos esclarecedores, informações complementares ou outras proposições que darão suporte ao processo de análise por parte das demais comissões, inclusive da Comissão de Constituição de Justiça e Redação Final. Em seguida, segue para o setor de tramitação, que procederá ao fluxo do processo entre as demais comissões. Cabe à CCJ a apreciação da matéria quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico e a elaboração de parecer. A documentação é devolvida ao setor de tramitação, que encaminha às comissões técnicas pertinentes. Neste momento, analistas legislativos de cada comissão realizam estudos técnicos relacionados à sua área de especialização para embasar tecnicamente a emissão dos pareceres elaborados por relatores.
Concluída a tramitação no âmbito das comissões, a proposição vai para o setor de plenário, para o trâmite daquela unidade, onde ocorre a apreciação e votação por parte dos vereadores. Após aprovado, o projeto segue para a sanção do chefe do Executivo Municipal, quando torna-se lei, podendo entrar em vigor imediatamente ou, a depender da necessidade, passar por regulamentação. Na 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, que foi apresentado dentro das proposições um projeto de lei e também 20 moções especiais de louvor aprovadas por unanimidade. O presidente da Casa, vereador Alexandre Cruz, iniciou a sessão anunciando as normas adotadas sobre o novo coronavírus. Após nos reunirmos um pouco antes da sessão, após a preocupação de inúmeros vereadores, os parlamentares estão preocupados com toda a situação, os últimos acontecimentos que tem notícias tanto do governo federal, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e também do governo do Estado do Rio de Janeiro, com as últimas medidas tomadas, ontem essa casa emitiu a todos os senhores e senhoras vereadores e também à sociedade, através da imprensa, uma nota com uma ordem de serviço. A cada momento muda-se essa questão do coronavírus. Nós sabemos da gravidade e da importância, acima de tudo, da legitimidade desta casa em manter a ordem, em manter o respeito à população, mas, acima de tudo, de manter a saúde dos vereadores, dos colaboradores, dos assessores e da população que vem até essa casa. Por isso, nós tomamos algumas decisões na noite de ontem que, infelizmente, com as mudanças significativas que houveram nessas 24 horas, a Casa está decidindo em suspender até o dia 31 de março do corrente todas essas sessões que já estavam marcadas, coisa que não estava na ordem de serviço anterior. E também em questão ao benefício que se pode dar aos funcionários que lidam ao vir para cá, para os seus trabalhos, com várias pessoas, transporte público, a sociedade do modo geral que se encontra na rua, cada vereador irá determinar um parâmetro no seu gabinete, fazendo assim com que o respeito, não só aos funcionários, mas a sociedade que a essa casa vem, possa ter aí um controle maior. Todos nós sabemos que através dos médicos que cuidam da epidemia, que a epidemia se passa por contato com as mãos, né, com espirro, enfim, até em se tomar com fechaduras de portas, etc., assentos de banco, você colocando a mão, mesas e etc. Por isso, a decisão nesse momento é que essas sessões que irão ser suspensas, se houver necessidade de urgência em pautas futuras, que a gente possa ser todas essas sessões, essas 3 sessões, no nosso próximo recesso, elas serem compensadas, coisas que acho que não vai haver necessidade, ou até antes. E também a questão dos gabinetes, essa presidência e os demais vereadores tomarão essas decisões no sentido único de preservar os funcionários, mas, acima de tudo, a população que até aqui vem. Nós decidimos hoje, com o RH da casa, nós temos que lembrar que, além dos funcionários, assessores, tem os funcionários de carreira da casa dos departamentos, de inúmeros departamentos na casa. Então, a determinação que nós demos é que, a partir de amanhã, irá trabalhar apenas um funcionário por departamento, no horário das 14 às 18 horas. Então, eu acabei de tomar essa decisão aqui também, que a Câmara, não havendo um fechamento, vai haver um plantão das 14 às 18 horas. Somente uma pessoa na recepção. A população já está sendo orientada a não ir à rua e a não ir dos lugares públicos de grandes aglomerações. Então, nós vamos ter um atendimento plantão na Câmara Municipal de 14 às 18 horas. Ponto. As sessões suspensas até dia 31 de dezembro. Ponto. 31 de março. Os gabinetes em funcionamento naqueles que acharem melhor, e eu concordo plenamente com os vereadores, porque a vereadora Wanderleia falou, é um momento de preservação da vida. Ponto. Então, a sociedade também tem que colocar na sua consciência o dever que essa casa tem que ter com a própria sociedade.
com a própria sociedade. E as sessões que estão sendo suspensas não impedirá que, se houver alguma votação de suma importância, que essa casa faça uma convocação de reunião extraordinária. Nós sabemos a nossa responsabilidade perante a sociedade. Agora, a responsabilidade se dá também no momento que nós temos que preservar a aglomeração de pessoas nesta casa. O que nós vamos ter nesse momento é prudência e responsabilidade. Responsabilidade até social, porque trata-se de um caso de saúde de grave. E essa fala que vocês acabaram de acompanhar do presidente Alexandre Cruz aconteceu na 12ª sessão ordinária. Isso ocorreu no último dia 17 de março. Hoje, dia 23, essas informações foram atualizadas. Portanto, a determinação de hoje, dia 23 de março, foi de suspensão dos serviços por 15 dias, onde estabelecendo o prazo aí, esse prazo termina dia 7 de abril, mês que vem, podendo ser prorrogado ou revogado esse prazo também, caso tudo volte à normalidade, se Deus quiser. O presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, deixou à disposição de todos que precisarem de alguma informação o e-mail da ouvidoria da Câmara Municipal e informou também que todos os funcionários da parte administrativa estarão trabalhando em sistema de home office. Portanto, a Casa Legislativa está de portas abertas, mesmo que à distância, para toda a população de Nova Friburgo, através do e-mail que aparece aqui embaixo do seu vídeo. Na 12ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, que foi apresentado dentro das proposições, um projeto de lei número 515/2019, de autoria do vereador Isaac Demani, que dispôs sobre a obrigatoriedade de todas as placas de atendimento preferencial e prioritário incluírem o símbolo mundial do transtorno do espectro autista, o TEA. O projeto foi aprovado por unanimidade, em discussão única. A pedido do autor, será nomeada Lei Luiz Miguel Demani, que vem a ser filho do vereador que falou sobre a aprovação do projeto. É um projeto de lei de suma importância, senhor presidente. Nós estamos aí próximos a temos aí a nossa Semana Municipal de Conscientização do Autismo, que inicia no dia 2 de abril e vai até o dia 9 de abril, um projeto de lei de minha autoria também aprovado nessa casa, onde no dia 2 também é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, e esse projeto de lei é um projeto de lei que visa assegurar aos autistas o atendimento prioritário preferencial. Por quê, senhores vereadores e aqueles que nos assistem em casa? A família que tem um filho autista, às vezes ela se vê numa situação muito delicada quando os nossos queridos autistas não querem ficar num local, por exemplo, onde haja muito barulho, ou que haja um número muito grande de pessoas, e aquilo ali começa a provocar no autista um desconforto tamanho que pode fazer com que até a sua família ele tenha que abandonar aquele local onde ele está ali na fila para poder receber um atendimento. E nós temos que estar sensíveis a essa situação. As pessoas, a nossa sociedade não está preparada para lidar com isso ainda. Há um preconceito muito grande. As pessoas não entendem, não têm conhecimento sobre o comportamento do autista, daquele que tem esse transtorno do espectro autista, acha que é birra, acha que é pirraça, acha que é falta de educação, e não é nada disso, vereador Zezinho. A situação é extremamente delicada, tanto para o autista quanto para a família. Então, nós temos que estar sensíveis a isso, vereadora Vanderleia, para que nós possamos dar, através da legislação que nós temos competência a fazer, dando a prioridade nesse atendimento preferencial aos nossos autistas e à família dos nossos autistas. Eu vou passar a parte, o vereador Zezinho pediu primeiro, depois eu vou seguir os outros vereadores. Vereador Isaac Demani, eu saúdo Vossa Excelência pela proposta, e o senhor abraçou essa causa, o senhor trouxe esse tema aqui à discussão. Eu não tinha a mínima noção do que era essa dificuldade que as pessoas enfrentavam. A partir do momento que o senhor abraçou a causa, e o senhor tem tido várias ações em relação a isso, a gente passou a ter conhecimento da importância das ações, da proteção que precisa dessas pessoas, precisa dos esclarecimentos para aqueles que não têm a convivência com essas pessoas, e o senhor tem trago isso como bandeira aqui dentro da Câmara. Então, o senhor já conta com o meu voto favorável,
mas eu não poderia deixar de mencionar, né, o esforço que Vossa Excelência tem feito para que essa questão seja uma coisa superada, que não seja considerada uma doença, e sim, né, que essas pessoas só precisam de um pouco de mais atenção. E o senhor tem feito isso aqui. Então o senhor já conta com o meu voto favorável. Obrigado, vereador Zezinho. Vereadora Vanderleia, após vereador Naim. Vereador Isaac Demani, quero parabenizar a Vossa Excelência. Como eu já falei para Vossa Excelência, eu tenho um sobrinho que é autista. E eu vejo a minha sobrinha, o carinho, o cuidado, e dessa forma mesmo que Vossa Excelência colocou. Às vezes as pessoas que estão olhando quando ela está numa fila, não tem noção. E ela faz tudo para ficar segurando e não consegue. Ele já está com 3 aninhos, e assim, e ela é 24 horas no ar, sabe? E ele é tudo normal, para ele está tudo bem, tudo certo, ele sai correndo para ela, e assim, é difícil para ela controlar, sabe? No Natal a gente estava na minha mãe, e aí quando ela viu, ele estava subindo no murinho da varanda, e aí, né, nem dá para falar o desespero que foi geral. Então, parabéns, vereador, por essa sensibilidade, esse amor, sabe? Sem palavras, para parabenizar e dizer o quanto eu admiro Vossa Excelência, e se eu pudesse, eu votaria 10 vezes nesse projeto. Obrigado, vereadora Vanderleia. Vereador Naim, meu companheiro. Parabéns, vereador Isaac, por esse projeto. Só quem tem um filho em casa, só quem tem um filho autista, só quem passa por isso que sabe como é valioso isso que Vossa Excelência está fazendo. Então, quero te parabenizar nesse momento, dizer que voto favorável. Se precisasse votar milhões de vezes favorável, votaria. Parabéns, vereador, por essa atitude, por essa luta sua na Câmara pelo autismo. Parabéns. Obrigado, vereador Naim. Vereador professor Pierre também pediu uma parte. Vereador Isaac Demani, o vereador Zezinho colocou muito bem aqui sobre a sua atuação em relação à causa dos autistas, né? No dia 7 de março, a Escola Legislativa fez um evento, né, de formação junto com a Associação Caminho Azul, que é uma associação brilhante no âmbito do trabalho sobre o transtorno do espectro autista, né? Com profissionais de alto gabarito. Quem pôde ir, pôde acompanhar a formação. Estão pedindo até um repisamento dessa atividade, assim que for possível, porque trouxe toda uma formação sobre a questão do autismo. Então, ali deu para se ter uma dimensão de quem pôde participar, da complexidade que trata a questão do espectro autista, e principalmente dos níveis que há. Porque há alguns que são imperceptíveis, porém há outros de moderado a severo, que são realmente muito intensos e precisam naturalmente de uma atenção. Só o pai e a mãe de uma criança autista sabem o que é isso. Inclusive 2 professoras PhDs sobre o processo, elas têm filhos autistas, e elas até falavam que a vida dos filhos transformou inclusive o trabalho de pesquisa delas. Elas só chegaram à condição de pós-doutorado por causa dos filhos, porque queria ajudar pelos filhos a toda uma coletividade. E hoje elas estão aí prestando esse serviço coletivo. Dá a minha homenagem à Associação Caminho Azul, a todos os profissionais. E Vossa Excelência traz um projeto, tamanha sensibilidade, para ser votado sobre essa questão. Marca realmente o mandato de Vossa Excelência. Eu tenho que reconhecer, Isaac, todos nós temos essa sensibilidade, mas Vossa Excelência tem um carinho por essa causa, até pela experiência de vida que tem, né? Então, meu amigo, chamo até de amigo aqui nessa hora, né? Está até emocionado. Eu te saúdo. Hoje você poder aprovar um projeto desse, considerando a sua vida, né? Homenagem que faço aí à sua família, sabe muito bem do que eu estou falando. É algo que também me traz uma sensibilidade, até uma emoção, até pelo carinho que tenho, e por todas as crianças e todas as pessoas que têm na família o transtorno do espectro autista. Então fica aqui ao mesmo tempo a consideração, o carinho e a homenagem. Parabéns pela iniciativa, por isso a votação única, e pode contar com todo o nosso apoio, inclusive na divulgação da legislação também.
Muito obrigado, vereador professor Pierre. E assim, nós temos que deixar claro à nossa sociedade, assim, não há romantismo no autismo. Às vezes as pessoas querem romantizar essa situação, mas não há esse romantismo no autismo. As pessoas que lidam e que amam e que trabalham e que lutam por um autista sabem do que eu estou falando. Então há necessidade da nossa parte como legisladores de facilitar esse trabalho, facilitar essa atuação, promover essa inclusão, promover esse respeito, esse debate, essa conscientização, porque o número de autistas vem crescendo muito entre as nossas crianças. Há diversos adultos que são autistas sequer tiveram a oportunidade de ter o diagnóstico, receber um tratamento. E nós temos que trabalhar para que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, tenham respeito, sejam compreendidas e respeitadas e incluídas dentro da nossa sociedade da maneira mais respeitosa e digna possível. E é por isso que eu faço esse projeto de lei hoje e conto com o apoio de todos vocês que tenho certeza que abraçam essa causa. E queria, senhor presidente, eu não sei se isso é possível, mas eu vou fazer um pedido a essa casa e a Vossa Excelência, se essa lei hoje aprovada por essa casa, se ela possa levar o nome de Lei Luiz Miguel em homenagem ao meu filho, que é autista também. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Agora vamos ao quadro Vereadores em Ação e essa semana iremos exibir a entrevista com o vereador do PDT, Joelson do Pote. O vereador Joelson do Pote, do PDT. Joelson, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Câmara de Nova Friburgo. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez, falando sobre a nossa atuação parlamentar, sobre o nosso mandato e sempre prestando conta para a população. Joelson, vou começar esse programa, claro, mandando um abraço ao seu pai, que você leve esse abraço até ele. Muito obrigado. Super Manuel do Pote, uma pessoa excepcional, subprefeito do 3º Distrito de Nova Friburgo. Muito obrigado. Encontrei com ele esses dias aí, sempre com a mesma vontade, com a mesma garra, é impressionante, é muito bacana a gente ver o empenho e o carinho que ele tem por essa cidade. Jorge, vamos começar falando, rapaz, você é vereador e conseguiu fazer a implementação de uma lei federal sobre a questão da engenharia aqui no município de Nova Friburgo. Essa lei 11.888 no ano passado, 2018. Como é que foi esse trâmite? Como é que você conseguiu essa articulação? Isso trata-se de uma lei federal de 2008, né? Ela foi sancionada em 2009, ela é de dezembro de 2008. Então já tem 10 anos essa lei federal. E o que as prefeituras têm que fazer? Elas têm que cumprir essa lei. E eu tentei no meu primeiro mandato implantar essa lei aqui em Friburgo, não consegui, não encontrei nenhum apoio. E nesse mandato eu tentei de novo implantar essa lei. E encontrei esse apoio no primeiro momento do vice-prefeito Marcelo Braune. Nós conseguimos lá no início do mandato a criação da Comissão de Regularização Fundiária. Isso a gente já havia conversado com ele lá bem antes da eleição de 2016. E falei sobre essa intenção, de implantar, da importância de implantar o programa de engenharia pública, porque com o programa de regularização fundiária, trata-se da legalização do terreno. Sim. E essa lei, a gente implantando essa lei da engenharia pública que trata da legalização das construções. Uhum. E só que eu tinha que... Porque a prefeitura aqui, no caso, não tem uma equipe de engenheiros ou arquitetos para participar desse programa. E eu tive a ideia de convidar, de fazer essa parceria. Fiz o convite ao professor Anderson Nedeck e o Mário Valpassos da Estácio, para que a gente junto conseguisse implantar essa lei. Que em resumo seria os alunos do último período, que o ano passado foi a primeira turma que se formou em engenharia civil em Friburgo, e como já existia um convênio entre a Estácio e a prefeitura, facilitou para que fosse implantado esse programa. Então a Estácio ela entra com
os estudantes de engenharia do último período, que isso também vai servir como estágio, como estágio também, uma experiência para os alunos, e dessa forma você cumpre essa lei. Só que isso foi um processo um pouco demorado, que é um pouco burocrático. Primeiro você tem resistência, quer dizer, eu sempre, no mandato passado eu não tive apoio, ao contrário, né, não tive nenhum respaldo do governo em nenhuma área. E tentei de novo, aí oficializei esse documento, o prefeito, e imediatamente encaminhei ao vice-prefeito. E assim nós demos continuidade. E alguns meses atrás, nós conseguimos implantar esse programa, essa lei de engenharia pública. Em resumo, ela diz o seguinte: toda família que tem renda de até 3 salários mínimos, ela tem direito ao seu projeto de construção e de legalização de forma gratuita. Porque, além de ser um serviço caro, um projeto de uma construção, você recentemente também fez um projeto da sua construção, você está atualizado nesse sentido, não é isso? Exato. E tem as taxas de prefeitura também, que é muito caro. Além da anotação de responsabilidade técnica, tem as taxas da prefeitura, que é mais caro, até o próprio serviço de engenharia. Então, a pessoa tem esse benefício dessa lei sem custo nenhum, né? Tanto o profissional de engenharia ou arquitetura, e também na parte da prefeitura, que não tem despesa alguma. Isso aí, essa lei é federal e nós implantamos aqui, a gente vai cumprir essa lei. Então, quem estiver interessado nas suas legalizações ou construções que a renda da família for até 3 salários mínimos, é só procurar a Secretaria de Meio Ambiente, e eu, como sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, também o gabinete aqui está à disposição para orientar, para encaminhar no setor certo lá da Prefeitura e dar início a esse processo. Eu acho que esse projeto, essa lei é muito interessante, porque vai ao contrário do que todo mundo fala, que a maioria dos projetos tem que aumentar a arrecadação. Não tem como se pensar só em aumento de arrecadação e não se pensar na questão do crescimento da cidade como um todo, da urbanização, porque na minha concepção, Joelson, tudo passa pela urbanização. Não existe como você falar em civilização sem urbanização. São coisas que não funcionam desconexas. Na verdade, muita gente fala do problema de segurança pública no Rio de Janeiro. E na minha concepção, a segurança pública está diretamente ligada à urbanização. Porque você tem vias que não tem acesso, porque não foi urbanizado de maneira correta. O bandido tem onde se esconder, porque é favelizado, porque tem uma viela, porque não entra nenhum tipo de aparelho do Estado. Tudo está ligado à urbanização. Então isso é importantíssimo, porque às vezes o problema não é arrecadar mais. Um projeto de urbanização mal feito, na verdade, o município, o Estado, gasta mais. E isso também é um processo. Eu tenho esse mês, completo 32 anos de profissão de engenheiro civil. Eu nunca vi em nenhum governo nenhum incentivo nessa área de legalização, nessa parte de habitação também, né, que a gente está falando também aqui da urbanização, nesse sentido, nunca. E nós estamos passando por um problema sério que você está falando aí. Ruas esburacadas, rua cheia de mato, iluminação pública é um problema seríssimo. A prefeitura ela não consegue resolver esse problema de iluminação e está diretamente ligado também à segurança da iluminação pública. Exatamente. Então, que é uma questão de planejamento urbanístico. Claro, o Friburgo tem vários problemas, eles só vão se acumulando ao longo dos anos, como o trânsito. Um dos piores problemas que o Friburgo tem é o trânsito, a questão do trânsito. E a gente não vê nenhum planejamento, espécie de planejamento nesse sentido. E nessa área de habitação, isso aí é um avanço muito grande, porque é a primeira vez, nesses 32 anos que eu tenho de profissão, que é feito um programa de incentivo às legalizações. Porque você tem que, o cidadão ter a sua, quer dizer, dentro da legalidade, construir dentro da legalidade, né? Evitando área de risco e várias coisas que envolvem um projeto de construção de legalização. Então, é a primeira vez, né, que o nosso município, através da minha
deu empenho, né, para a gente conseguir implantar essa lei, né? Nem precisava essa resistência, essa burocracia em implantar essa lei, porque é uma lei federal e ela tem que ser cumprida. Parabéns. Então, em Friburgo está implantada a lei de engenharia civil, de engenharia pública. Parabéns aí pelo empenho, porque isso realmente é uma questão muito, muito importante. E sem falar que a construção civil é o pilar da economia de qualquer lugar. Sem a construção civil não existe desenvolvimento. Engenharia civil é o principal, um dos principais índices, né, de crescimento da economia. Um dos principais índices é a construção civil. O medidor de crescimento de um país se dá, a maior parte do PIB ele vai dentro da construção civil. A construção civil. E todos os seus insumos, enfim, além do material humano, é claro. E a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando desse problema de crescimento desordenado às vezes. Vamos falar um pouquinho da questão de como é que está o processo de legalização lá do bairro Porto do Vinho? Isso aí também foi uma luta. A gente vem empenhado junto aos moradores lá do bairro, e eu entrei também nessa luta aí do lado dos moradores lá, atendendo a um pedido também do vice-prefeito Marcelo Braune. E já tem cerca de 2 anos que eu entrei ao lado dos moradores de lá, para a gente conseguir, né, levar o mínimo de infraestrutura para o bairro. Você tem uma ideia, lá naquele bairro não tem luz e não tem água nem luz. Um bairro muito próximo ao centro de Conselheiro Paulino e não tem luz. Quer dizer, a gente chama de bairro, mas não tem nem estrutura de bairro, né? Não tem serviço público, nenhuma espécie de serviço público. Existe lá, hoje cadastrada, cerca de aproximadamente 90 famílias que moram no bairro. E o primeiro passo foi a legalização fundiária daquela área, porque se também não tivesse sido criada essa comissão de legalização fundiária lá no início, lá 3 anos atrás, 2 anos e meio, não seria possível fazer a legalização daquele bairro. E isso aí foi difícil, porque encontrei muita resistência e vários órgãos da prefeitura que não fizeram absolutamente nada para isso, que isso avançasse, pelo contrário, né? Mas eu insistindo, e eu sei que, olha, para você ter uma ideia, o processo de legalização fundiária foi aprovado no dia 29 de outubro, quer dizer, muito recente. E o levantamento topográfico e tudo que foi feito lá já tem mais de 6 anos que foi feito. Quer dizer, esse tempo todo, essa demora toda, a gente conseguir fazer legalização fundiária, porque tudo depende da legalização fundiária, ou seja, daquela planta aprovada do bairro. Terreno, né? A gente está falando dos terrenos. Exatamente, realizando dos terrenos, porque nas reuniões que nós realizamos junto às concessionárias, nem a Águas de Nova Friburgo, nem a Energisa pode entrar lá no bairro para oferecer serviço se a área não estiver legalizada. Eles pedem até para colocar, eles querem a escritura do imóvel. Exatamente. O primeiro passo é a legalização fundiária, que as pessoas vão ter a posse do seu terreno, a documentação do seu terreno, e a partir daí as empresas, as concessionárias de serviço público. Ontem teve uma reunião na prefeitura, quase que vai ser, tem outra marcada para janeiro, e acho que em janeiro a gente finaliza, né, já para iniciar o serviço lá primeiro, que é a eletrificação, que é o que mais os moradores lá necessitam, que é a luz, né? Não tem, quer dizer, como é que você imagina hoje um bairro próximo ao centro e a pessoa viver lá no bairro sem luz? Então, a gente acha que muita gente não conhece aquele bairro e não acredita que existe um bairro próximo. Isso aí com certeza, né? As pessoas não acreditam que é bairro. E nós começamos. A pessoa vive sem luz. Sem luz. E nós iniciamos a luta lá, quem era presidente da associação era a Rose, hoje é o Cinei, que é o presidente da associação, e sempre junto, né, com o pessoal nessa luta. E agora a gente já está na reta final para conseguir, além da luz e da água, o mínimo serviço de infraestrutura, que é de rede de águas pluviais também, né? E a conservação, o acesso ao bairro, né? Também agora a gente vai conseguir essas melhorias para aquela comunidade.
Joelson, uma outra luta sua grande, eu me lembro no mandato passado também, né? Muitas obras embargadas porque movimentou terra daqui, tirou às vezes uma pá de terra dali, maneira de, a grosso modo aqui exemplificando, né? Mas muitas vezes eu vi o senhor indignado na tribuna ali, indignado por coisas que, pelos seus relatos, pareciam completamente absurdas. E aí você criou uma lei para falar sobre isso, tratar sobre isso, inclusive para dar amparo ao reparo de estradas, né? Exato. São dois projetos de lei que eu consegui aprovar, 2 projetos de lei de minha autoria, aprovado aqui na Câmara Municipal, que, primeiro, a questão de estradas. Eu sou nascido e criado na roça e sei que andei a vida inteira em estrada, né, vicinais, eu conheço muito isso. E meu pai, durante seus 4 mandatos de vereador, a coisa que ele mais fez foi conservar estradas e brigar pela melhoria das estradas. A vida dele sempre foi isso. E a gente esbarra também em burocracias, porque você não pode fazer nenhum movimento de terra se não for de uma saibreira legalizada. E em Friburgo não existe nenhuma saibreira legalizada. Quer dizer, você não pode usar um material de boa qualidade na estrada, porque não existe uma lei que trata desse assunto. Então você é impedido. Mesmo com essa lei aprovada, mesmo assim, há pouco tempo, a subprefeitura do Terceiro Distrito fazendo um serviço de conservação de estrada lá em Três Picos, foi abordado lá pela Polícia Florestal e o pessoal lá, tanto lá o encarregado, o motorista do caminhão, o operador da máquina, os trabalhadores braçais foram conduzidos até a delegacia, porque chegaram e falando que ali era um crime ambiental, porque estava colocando material nas estradas. E aí foi lá, resolvemos a situação toda, porque existe uma lei aprovada que você pode usar o material exclusivamente para a conservação de estrada. O proprietário do terreno, ele assina um documento dizendo que a prefeitura, através das subprefeituras, da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obra e todas as administrações de bairros, ela pode fazer esse movimento de terra desde que seja para a conservação de estrada. Então nós resolvemos um problema muito grave, porque se não fosse essa lei, a gente ia continuar com esses problemas aí dessa proibição. Né? Quer dizer, dificultando o atendimento da própria população. E Friburgo é uma cidade, Friburgo é a maior produtora agrícola do estado do Rio. Uhum. Estradas vicinais, eu não sei, assim, eu tenho esse levantamento, eu não tenho da quantidade, né, de estradas vicinais, de quilometragem de estado, mas é muito grande. E nós resolvemos o problema nessa parte. A outra parte também muito grave era a questão da movimentação de terra para construção. No governo passado foi criado lá uma Secretaria de Meio Ambiente, criou um regulamento para você executar um serviço de movimento de terra. Só que foi criado tanta burocracia, parece que até de propósito, para a pessoa não conseguir fazer aquele movimento de terra. Porque você não conseguia, a burocracia era tanta, e isso era um incentivo aos movimentos de terra sem estar devidamente legalizado. Clandestino, olha, você via movimento de terra em fim de semana, feriado, até à noite. Eu acredito que não tenha uma pessoa que tem o seu caminhão, um caçamba, que trabalha com frete nesse sentido, ou que tem proprietário de uma reta escavadeira, que não esteja respondendo por crime ambiental na delegacia. Porque era abordado também pela fiscalização, né, da Polícia Ambiental, e é aberto um processo de crime ambiental. Então isso aí também resolveu um grande problema, porque a lei que eu fiz, e tive uma resistência muito grande, o projeto de lei tramitou aqui quase 3 anos para conseguir aprovar, de tanta resistência que eu tive. E eu não tirei, eu sempre falo isso, eu explico, é uma oportunidade de esclarecer isso, eu não tirei a responsabilidade de ninguém, nem do engenheiro que
que fez o projeto, nem da equipe, tanto seja por empresa ou um particular que está fazendo o movimento de terra, nem a parte de responsabilidade do proprietário do terreno. Eu só tirei a burocracia, que criaram uma burocracia que você não acredita. Se você pegar aquele regulamento que foi criado no governo passado, você não acredita que pode alguém exigir o que está escrito ali. Quer dizer, já é feito de propósito para atrapalhar o dia a dia do andamento dos trabalhos da construção civil. Então isso aí também foi um alívio muito grande. Essa lei foi aprovada, mesmo assim no governo passado, depois da lei aprovada, o meio ambiente insistia em não obedecer essa lei. Quando mudou o governo, eu tive com o meio ambiente, o secretário não era o Roberto Cocarelli, era o Alexandre Sanglar. Eu fui lá, falei com ele, falei, essa lei aqui está em vigor. Se você não obedecer a lei, então faça outra lei, que o executivo faça uma outra lei, que enquanto essa lei estiver valendo, tem que ser seguida, a lei tem que ser cumprida, né? E isso também a gente conseguimos, e realmente foi isso também é um incentivo a você. Hoje você sabe que você entra com pedido de aprovação de um movimento de terra, você não vai ter mais burocracia. Então é muito melhor você trabalhar dentro da legalidade, né? Importante a gente explicar para o pessoal de casa que simplificar, tirar a burocracia, não é tirar a responsabilidade. De maneira alguma. Só a burocracia. É o contrário, você tira a burocracia e você deixa mais claro ainda de quem é a responsabilidade do erro caso aconteça. Exatamente. Porque a burocracia, na verdade, parece que é para evitar que o erro aconteça. Só que, na verdade, você inviabiliza o serviço como um todo, e não o erro. Então, você nunca vai errar se você não executar. Então, assim, isso realmente é o que acontece no Brasil em vários setores. E como a gente está exemplificando aqui da engenharia civil, causa um nó no trabalho do engenheiro, no trabalho do arquiteto, no trabalho do autônomo, e aí para todo mundo. E você, como você, na topografia que existe no nosso município, como que você inicia uma obra sem fazer um movimento de terra? Não existe. Sem movimento de terra? Não existe. E outra coisa, né? A burocracia já está claro e evidenciado que ela gera corrupção, né? Quanto mais burocracia, mais corrupção. E a ilegalidade? Hoje porque como era antes da minha lei, as pessoas nem tentavam aprovar um projeto de movimento de terra porque sabia que ia ter dificuldade. Quer dizer, em resumo, sabia que não ia conseguir aprovar. Eu não vou nem tentar aprovar porque eu não vou conseguir, então eu vou começar de maneira a regular esse movimento de terra. E depois vinham as consequências, né? Então isso também é para levar a legalidade, você iniciar a sua obra, fazer seu movimento de terra, tudo dentro da legalidade e sem burocracia. E é bom que agora, falando sobre o lado jurídico dessa história, com a aprovação dessa sua lei, como a lei retroage em benefício do réu, todo mundo que estava antes notificado passa também com a ficha limpa administrativamente, porque essa punição não pode acontecer, já que tem uma lei que agora autoriza, antes não autorizava, mas agora autoriza. Então, simplifica o processo até para a defesa dessas pessoas. Simplificou muito. E você não tem... Quando a partir do momento que você entra com um projeto, seja ele de movimento de terra, qualquer tipo de projeto na prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, que é referente à construção civil, você não tem que criar empecilho nenhum, pelo contrário, você tem que agilizar ao máximo aquele processo para que ele comece a sua construção o mais rápido possível. Tem que ser o contrário, você tem que dar um incentivo. Você tem que dar, porque sabe que os empregos que gera a construção civil. E chega lá a cair nesse problema dessa criação de burocracia, esse atraso, muitas vezes de propósito. Então a gente tem que ter um pensamento diferente, ela tem que ter um incentivo. Então essa lei também vem nesse sentido. Vamos falar agora da sua parceria aí com o deputado Jair Bittencourt, que é notória, todo mundo conhece, você cansa de falar e de explanar que você está sempre com ele buscando recursos, emendas e o que mais puder ser feito por Nova Friburgo, mas você teve uma reunião com ele e também com o DR, não é isso? Na pessoa eu fiz o pedido, eu apoiei o deputado Jair Bittencourt. Jair Bittencourt está no segundo mandato, ele foi secretário estadual de Agricultura, substituindo o deputado hoje federal Cristiano Áureo. Ele ficou, acho que um ano e meio como secretário estadual de Agricultura e nós tivemos um contato e apoiei ele para deputado
E agora a gente, estamos lá, procurando lá o deputado para conseguir alguns benefícios para a nossa cidade. O que acontece? Eu venho pedindo... a população sabe que Friburgo está passando essa questão de buraco nas ruas e essa questão que está acontecendo aí. Eu estou lá para a nossa área lá há, no mínimo, 6 meses insistindo com a Secretaria de Obras, insistindo com o prefeito, insistindo com o secretário-geral, asfalto para tapar buraco. Há 6 meses tentando e não fui atendido. Não fui atendido. Não sei se foi feito de propósito, com a intenção de me prejudicar. Agora, se isso foi feito com a intenção de me prejudicar, não está me prejudicando, está prejudicando a população que está passando todo dia dentro de buraco, as ruas em péssimas condições, e aqui eu não consegui. Aí fiz um apelo ao deputado Jair nesse sentido, e eu fui nós fomos na sede do DR, no Rio de Janeiro, e conseguimos aí o asfalto para uma operação tapa-buraco. A princípio foi feito, está sendo feito, ainda não terminou, porque essa temporada de chuva atrapalhou um pouco. Mas já está terminando esse tapa-buracos na RJ 130, que estava uma coisa horrível. Eu nunca vi uma situação chegar àquela estrada ao ponto que chegou. E também não só na RJ 130, que é a Avenida Antônio Mário de Azevedo, mas também nos bairros, porque já que nós estamos fazendo a RJ 130, também nós vamos fazer a operação tapa-buraco em todos os bairros daquela região, como Campo do Coelho, como já começou também essa operação em Campo do Coelho. Depois de Campo do Coelho, a gente vai fazer Conquista, vai fazer a Estrada de São Lourenço também, vai fazer Santa Cruz, todos Salinas, todos os lugares que precisam de operação tapa-buraco vai ser feito nesse primeiro momento. Não só a Terceiro Distrito, outros bairros também que eu pedi para vários, todas as estradas que dão acesso a Friburgo. Esse convênio, lembrando aqui, foi feito diretamente em parceria com o deputado Jair Bittencourt, direto com o DR. Porque recentemente também foi feita uma parceria também com a prefeitura, mas isso eu consegui antes desse contrato que foi feito entre a prefeitura e o DR, eu já havia conseguido esse asfalto lá com o Jair Bittencourt. Mas essa parceria com o DR e a prefeitura ainda vai acontecer, já vai acontecer. Mas os fundos não chegaram ainda. Não, esse não. Esse asfalto que eu estou falando, desse contrato entre a prefeitura e o DR, é para essa usina de asfalto quente. O que está sendo feito, o que nós estamos sendo feito, a operação tapa-buraco, é com asfalto cedido pelo DR. Isso aí. Asfalto pelo DR, na usina do DR, não é a usina da prefeitura. Isso, por isso que é importante explicar para o pessoal em casa que esse é um trabalho independente. Independente, exatamente. Agora você tocou num ponto principal. Independente de uma parceria feita pelo vereador não ter sido atendido pela prefeitura, ele buscou o caminho do deputado estadual Jair Bittencourt, que fez a ponte da conversa com o Rafael, o presidente do DR. O presidente do DR liberou isso via DR. Exatamente, resumo exatamente isso aí. Bacana. Eu não fui atendido de um lado, então eu procurei lá o deputado e fui atendido. Então fica aqui meu agradecimento ao deputado estadual Jair Bittencourt. Jair, muito obrigado pela essa parceria e pelo que você tem feito já pelo nosso município. O importante disso tudo é que você, que precisa do asfalto, está sendo atendido. Não foi pela prefeitura, mas o Joelson aí driblou o caminho, chegou lá no estado e tentou resolver e resolveu que está tapando os buracos. Joelson, vamos falar agora da questão que foi aprovado recentemente, o macrozoneamento aqui no Friburgo, também o zoneamento e a delimitação dos parâmetros urbanísticos da cidade. Queria que você explicasse, pessoal de casa, o que é o macrozoneamento, rapidamente, e o que é o zoneamento, porque às vezes fica um pouco confuso para as pessoas entenderem o que está se discutindo. Exatamente, esse projeto foi aprovado essa semana. Ele vem sido estudado, analisado tem 1 ano e meio por aí, mas nós pegamos aí, iniciamos as audiências públicas. Já tem 1 ano que eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, realizei essas audiências públicas para discutir muito esse projeto. Ele é muito importante, ele mexe com o município inteiro. Esse projeto, ele diz o que você pode construir em cada bairro, o número de pavimentos que você pode construir,
quanto que você pode, uma construção pode ocupar num terreno. Então trata basicamente das construções e o que você pode fazer dentro de cada bairro, da limitação de cada bairro, e às vezes no próprio bairro tem vários parâmetros diferentes de cada determinadas áreas dos bairros. E eu chamei a atenção para a região não do terceiro distrito, mas a região da RJ 130, porque você sabe, a população friburguense sabe que a tendência de novas construções, não só de indústria, de várias construções, para aquela região, porque Conselheiro, hoje já é difícil encontrar um terreno para você comprar, para construir. Olaria já não encontra já há bastante tempo, né? E Conselheiro também. E a região agora, várias indústrias estão indo para lá. A última foi uma grande distribuidora que está instalada ali também. E eu chamei a atenção para aquela região de lá, de Duas Pedras até Alto de Vieira, que é a divisa do município, principalmente com mudança de gabarito. Então eu fiz várias propostas discutidas aqui, foi uma primeira audiência foi realizada em Conquista e mais 3 audiências aqui na Câmara. Eu fiz várias propostas de mudanças e foi atendido em quase todas. Por exemplo, eu alterei o gabarito ali no centro de Córrego Dantas, de 2 pavimentos para 4. A mesma coisa em Campo do Coelho, num trecho onde existe o maior número de concentração de construções, tanto em Campo do Coelho como em Córrego Dantas, e Conquista também. Quando chegou em Conquista, eu tive uma resistência muito grande. E eu provei que eu estava certo. Eu tive a resistência ali, não consegui passar para os 4 pavimentos, mas passamos para 3 pavimentos, mudamos ali algumas coisas. E uma coisa que um verdadeiro absurdo que estava fazendo em Conquista era considerar uma grande área ali como área de interesse hídrico ou área de alagamento. Se o projeto de macrozoneamento viesse aprovado do jeito que estava ali, ia ser um prejuízo enorme para aquela região. Sendo que aquela região onde foi marcada ali como área de alagamento, grande parte já havia sido feito um aterro legalizado com todas as licenças ambientais. Quer dizer, como é que você vai considerar uma área de alagamento se ela já foi feito um aterro, né? Então, e aquilo ali, por exemplo, uma área próxima à queijaria ali não foi considerada como área de alagamento e outra área perto foi considerada. Então, não sei o critério que for usado. Como faria essa separação, né? Que critério que usaram? Mas no papel poderia acontecer. Inclusive, a queijaria, a área ali, ela até em termos de nível, é até o nível mais baixo do que a outra área. Então, a tendência ali perto da queijaria, o alagamento é muito maior. Porque a queijaria seria a área de alagamento também. Também, ali em torno dela, mas não foi marcado. Então, essas coisas que eu não entendi. E eu consegui mudar isso aí. Tive também uma certa resistência, mas eu consegui mudar. E também uma rua ali na entrada do bairro São Jorge, a principal rua de acesso ao São Jorge, o Evangelista Manuel da Silva, que é a parte do loteamento Granja Santa Terezinha. Esse loteamento ele foi aprovado em 2004, entre a igreja de Santa Terezinha e o início do bairro São Jorge. Eu fiz a proposta que nesse trecho fosse considerado o mesmo gabarito da Praça Lafayette Bravo. Até pelo número de construções que existe ali de grande e médio porte, que já existem. E a princípio também eu tive a resistência. Aí ia até um certo trecho da rua, aí não ia, falei, isso aqui é um completo absurdo. O que eu questiono, não de maneira alguma a capacidade da equipe da equipe da Secretaria de Meio Ambiente, jamais eu estou questionando isso. O que eu questiono é você falar que um certo bairro, ou uma rua, ou uma região de um bairro tem que ter esse ou aquele parâmetro, sem a pessoa conhecer. Você dentro de uma sala, num programa do Google, ou outro programa que você usa, dizer que ali é isso. Então, eu acho isso é um processo... que é até, de certo modo, uma falta de respeito, né?
Foi o que eu mais questionei durante essas audiências públicas, foi isso. No mínimo, o cara tem que conhecer a atividade de cada bairro. Você vai pegar o São Jorge, não existe em Friburgo. O São Jorge é a maior concentração de indústria de confecções. Não de loja, mas de confecções no São Jorge. Então tem que ser olhado de uma maneira diferenciada, né? Que é a principal atividade, né? É a moda íntima, também como a metalmecânica e a agricultura. Mas a moda íntima você sabe que é que mais emprega, né? Que mais dá emprego na cidade. Então, a gente tem que olhar para essas áreas de uma maneira diferenciada. E eu consegui essas mudanças, né? Então, isso só veio a melhorar esse macrozoneamento, porque não fiz de maneira alguma, porque eu sou morador de lá, ou que isso não foi motivo algum, né? Porque eu sou morador daquela região. É porque, para você ter uma ideia, nós tivemos lá, nós temos lá cerca de 400 assinaturas para as questões que eu pedi ali para o Centro de Conquista. Só ali um trecho entre a patrulha ali e o posto de gasolina. Então, onde existe o maior número de concentração de construções. Então, isso aí foi aprovado, foi incluído no projeto de lei. Tiveram outras modificações, foram aceitas por vereadores e também por outras pessoas que acompanharam de perto o andamento, né, dessas audiências públicas, e a votação foi na terça-feira e na sessão de terça-feira e foi aprovado por unanimidade. Então, agora vai ser sancionado, a gente vai ter um novo projeto de macrozoneamento. Uma nova lei de macrozoneamento. Essa nova lei, ela modifica muito o plano diretor que foi... Não teve grandes mudanças, não. Não teve, basicamente mudou, teve lugares que até diminuiu o número de pavimentos. Então ele é muito complexo, é um projeto que envolve o município inteiro, mas as coisas que eu vi que mais me chamou a atenção, fiz essas propostas e conseguimos, né, alterar, porque é justamente a audiência pública justamente para isso, você debater. Não pode de maneira alguma vir um projeto para cá do jeito que vem, ele ser votado, ser aprovado ou não, né? Mas sai de uma sala, vem para o plenário. Vem para o plenário, vota. O que eu questionei numa reunião que teve, veio a equipe do meio ambiente aqui explicar algumas questões que ainda havia algumas dúvidas. E a minha pergunta foi ali que realmente o que eu tinha feito, as propostas foram aceitas e estavam incluídas ali no projeto. E logo depois dessa reunião, pediram que eu colocasse em votação. Quer dizer, eu achei aquilo ali, no mínimo, estranho. Falei, não vai ser votado hoje. Aí foi votado na outra sessão, quer dizer, não alterou em nada, mas 4, 5 dias e o projeto foi aprovado. Ao longo da aplicação dessa nova lei, a gente vai descobrir alguma coisa ali que pode ser que venha trazer algum problema. Um problema que eu identifiquei foi no coeficiente de aproveitamento, que é um parâmetro que você tem que obedecer. E ele pode causar ali porque esse parâmetro você tinha até um número desse parâmetro que você poderia usar. Como esse parâmetro ele diminuiu, você tem que pagar uma outorga onerosa do direito de construir. Isso aí pode elevar muito o custo o que você paga para aprovar um projeto na prefeitura. Eu até fiz o pedido ali ao secretário Roberto Cocarelli que logo no início, quando for implantada essa nova lei, os projetos aprovados dentro dessa nova lei, se existir ali uma distorção muito grande no valor a ser cobrado, que seja revisto o mais rápido possível. O Código Tributário foi votado, tinha uma questão lá de uma alíquota de 2% a 3%, uma coisa nesse sentido. Então, aparentemente, ela não ia fazer um efeito muito grande na cobrança do ISS, e foi um completo absurdo que aconteceu depois daquilo ali. Então, esse projeto, já tem um projeto aqui, já tramitando na casa, que vai rever isso, porque realmente foi um absurdo.
quando foi aprovado esse Código Tributário. E pode acontecer isso também com essa lei de macro-zonamento sobre a questão do coeficiente de aproveitamento. Então, isso aí nós vamos acompanhar de perto para ver se realmente na prática vai acontecer ou não o que aconteceu com o cálculo do ISS. Realmente a questão do Código Tributário Municipal não faltam reclamações. Só veio trazer só problemas que trouxe essa questão de reclamações assim de todos os profissionais. Qualquer área, e esse Código Tributário tem que ser visto, e já está o projeto aqui, a gente vai ser votado e para corrigir esse erro que foi feito lá atrás. Joel, eu só agradeço muito a sua participação aqui. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.